Estamos falando diretamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central Paulistana, aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo, capital. Esperamos que vocês gostem do programa de hoje, pois ele foi preparado especialmente para você. Em meados do século XIX, o mundo foi palco de um movimento religioso que tinha como objetivo melhor compreender a profecia bíblica a respeito da volta do Senhor Jesus. Hoje, o pastor José Mascarenhas Viana vai recapitular esse momento importante da história do cristianismo. Esperança para viver. Está no ar o programa que vai mudar a sua vida e da sua família.
segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Este momento tem tornado-se muito importante para todos nós. É quando nos encontramos para juntos louvarmos ao nosso Deus. E nesta noite, queremos convidar você, que mesmo que não está aqui conosco, pode unir-se nesse louvor. Venha conosco adorar a Deus. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas para trás. Não há esperança de que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz, se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Você que tem esperança, louve a Deus. Agora, conosco. Soa. Amém. Vocês, Naquele que é vencedor. muito bem. Soa esperança no nome de Deus, para um povo que não tem mais amor. Juntos, A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. não importa o que tenha nos acontecido, o que nos aconteça, se Cristo está em nossa vida, é certo que temos esperança. Então cante conosco dessa certeza. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Amém. Que bom é cantarmos desta esperança. Não desistir, porque Cristo cumprirá sua promessa e voltará muito em breve. E esse é um grande motivo para você louvá-lo agora. Não há por que temer. Amém. Vamos louvar ao Deus que não esquece de nós.
dias bem sei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e força a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe, mas vai em breve findar. Vocês? Amém. Cante conosco. Com vibração, na certeza. Não desistir, Cristo vem logo. Não se esqueça disso. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. A maior certeza é o que Deus pode fazer por você. Renova-me, Senhor Jesus. Ele pode mudar você. Já não quero ser igual. Amém? Vocês? Amém. Confie que Ele pode mudá-lo. Põe em mim seu coração tudo o que for preciso, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Na opinião do povo de hoje, nossa equipe perguntou: religião é algo indispensável ou dá para passar sem ela? É indispensável, porque ela traz muita educação e cultura. Não, não é indispensável. Ah, sei lá, eu acho que tem que ter Deus em tudo, né? Em primeiro lugar. A vida por si mesma sem religião não teria sentido, né? Para mim é indispensável. Eu acho que a religião é mais do que um simples ritual. Eu acho que é a única forma da gente conseguir se completar como ser humano. Porque ela faz parte do dia a dia, né? A pessoa não tem confiança em Deus, não tem religião. Eu calculo que a religião é uma forma para viver melhor. Eu acho bastante importante. Acho que as pessoas precisam de um conforto espiritual. Acho que a religião traz um pouco isso. Mais um dia no seminário Esperança para Viver. Mais um dia com as amigas, mais um dia com os amigos, mais um dia com Deus. Estamos cada dia crescendo no conhecimento da palavra de Deus, crescendo em esperança, crescendo em certeza do seu amor
e da sua companhia em nossa vida. Vamos falar com Ele. Senhor, Pai nosso, louvado sejas por tudo que fizeste e por tudo que fazes em favor de nossa salvação. Compreendemos um pouco melhor agora as palavras do salmista quando ele disse que um dia em tua presença vale mais do que 1000 dias em outras partes, porque em tua presença nós aprendemos a amar, em tua presença nós aprendemos a arrepender-nos, a confessar-te os pecados, e em tua presença nós experimentamos o perdão. Que nesta hora nos tornes bem conscientes de tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Na opinião do povo hoje, vocês escutaram que as pessoas, de um modo geral, admitem a religião como um fator essencial da vida. É fundamental considerar também, neste segmento da opinião do povo, que muitas vezes a religião para alguns é algo herdado dos pais, dos amigos, dos parentes, quando a religião, ela deve ser algo adquirido com a graça de Deus, mas algo adquirido, pessoal, intransferível. Perguntaram uma vez para um garoto que frequentava a igreja: meu filho, em que você crê? Ele disse: eu creio naquilo que minha igreja crê. E em que sua igreja crê? Ele disse: minha igreja crê naquilo em que eu creio. Muito bem. E em que você e sua igreja creem? E ele respondeu: na mesma coisa. Religião precisa ser uma experiência pessoal. E sem dúvida o estudo da palavra de Deus nos permite ter na experiência religiosa alguma coisa pessoal entre nós e Deus. E o estudo da palavra nos permite esta experiência. Ao estarmos estudando sua palavra, ele permite que a gente cresça na consciência de quem ele é, seus planos para nós, e como também ele ajusta a nossa vida ao seu desejo, que é o melhor desejo. E passo a passo a gente vai compreendendo e vai aceitando a vontade dele para a nossa vida. Descobriu-se que nas profundezas de alguns mares nasce e cresce uma estranha flor. De um mesmo caule nascem duas flores que se bifurcam na extremidade. Quando estas flores alcançam a idade madura, uma delas se desprende do caule, vai subindo, varando a massa líquida, até lá em cima, na superfície, receber o beijo ardente do sol. A outra, sua irmã, companheira, ao contrário dela, depois de desprender-se, vira-se para baixo e vai descendo, até o fundo do mar, onde começa um processo de desintegração e termina em nada. Duas flores, nascidas do mesmo caule, com destinos opostos. E assim são as pessoas. Diante da palavra de Deus, alguns, embora vivendo neste mundo com uma natureza carnal, mesmo tendo recebido de Jesus Cristo a natureza espiritual, mas com a natureza carnal, com seus impulsos, com as suas compulsões, dia após dia,
vai vencendo, vai subindo, até que um dia não vai receber um beijo ardente do sol, mas até que um dia vai receber o abraço de boas-vindas de Jesus Cristo ao lar eterno. Outras pessoas com as mesmas oportunidades. Ao contrário daquele que subiu e venceu, volta-se para baixo e termina em nada. Ao iniciar a palestra de hoje, o meu desejo para vocês que estão aqui no templo da Igreja Central Paulistana Adventista, para os que estão nos auditórios anexos e para você que nos acompanha via satélite, que nos ouve via satélite, meu desejo para você, amiga, amigo, é que cada dia você suba um pouco mais. Cada dia você seja um pouquinho mais parecida, um pouquinho mais parecido com Jesus Cristo. E tudo está aqui em sua palavra, no Santo Livro. Amigos e amigas, em palestras anteriores, mencionamos 2 profetas que falaram sobre dificuldades, problemas que a igreja cristã encontraria em seu caminho. O primeiro deles foi Paulo. Paulo se reuniu com líderes cristãos e os advertiu, dizendo que perigos vinham de fora e perigos jorrariam de dentro, falsos líderes, tentando introduzir na igreja doutrinas e ensinamentos alheios ao texto bíblico. E o segundo, que nós mencionamos em palestras anteriores, foi Daniel, 6º século antes de Cristo. Na visão, Daniel viu acontecimentos relacionados com o povo judeu, que era a igreja de Deus nos tempos do Velho Testamento. Quando Daniel teve esta visão do futuro da igreja, quando ele teve esta visão, os judeus estavam ainda no exílio, no cativeiro, e a cidade de Jerusalém estava destruída. Os outros fatos que Deus mostrou para Daniel sobre a igreja cristã eram tão tristes, tão aterradores, que Daniel adoeceu enquanto tinha a visão. Adoeceu e não pôde compreender a visão, a sucessão de fatos, de ocorrências com a igreja cristã, os perigos, as perseguições. Mas o que mais o impactou foi as verdades puras do Evangelho sendo substituídas por tradições humanas. E esta visão fez tanto mal que ele adoeceu, não compreendeu. Mas o texto bíblico nos informou também que do céu veio um mensageiro, dizendo 2 coisas. A primeira é que, ao ele orar, saiu ordem para que a explicação viesse. E também que ele, Daniel, lá no céu, era muito querido, muito amado. Certamente o que vocês e eu desejamos, que Deus, quando olhe para nós, veja filhas e filhos queridos. Deus sabe, amiga, Deus sabe, amigo, que vocês e eu somos frágeis. A diferença entre o justo, aquele que se volta para Deus, e o ímpio, aquele que é indiferente para Deus ou contra Deus, a diferença entre o justo e o ímpio é que o justo sabe se arrepender, sabe dar meia volta e com as forças da palavra seguir em direção à vida eterna. E quando Deus olha para uma filha, para um filho que sabe se arrepender, Ele diz: tu és um filho amado, tu és uma filha querida. E eu sei que você, meu amigo, você, minha amiga, quer ser esta filha e este filho. Veio o anjo e conversou com Daniel. E na profecia que Daniel recebeu, há um texto muito denso, profundo e rico,
que a gente quer olhar. Daniel capítulo 8 e os versos 12 e 14. O que é que nós lemos ali? O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, vejam que visão rica, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando? Era a grande pergunta. Até quando estes fatos relacionados com a igreja cristã, até quando estas verdades vão permanecer lançadas por terra, pisoteadas, substituídas por práticas pagãs, por tradições? Até quando? Essa foi a grande pergunta. E a resposta nós vimos também num gráfico que vai ser projetado aqui. A resposta veio de imediato, que haveria um ano quando deveria ser contada aquela soma de 2.300 anos. E este ano foi 457. Este ano, 457, nele houve um decreto para a reconstrução de Jerusalém. E interessante que depois de 49 anos, houve a reconstrução. Havia um período ainda dedicado aos judeus, e na última semana, nós concentramos as considerações nossas. No começo dessa semana aqui, no ano 27, Jesus Cristo foi ungido. Messias quer dizer ungido. Cristo quer dizer ungido. E ele foi ungido em seu batismo. Eu pergunto para vocês, alguém que fosse um estudante aplicado das profecias, poderia rejeitar Jesus Cristo? Sabendo com tanta antecedência o ano em que ele seria batizado, que um judeu seria batizado naquele ano, e esse judeu era o Filho de Deus. Por isso Cristo disse algumas vezes: errais não conhecendo o quê? As Escrituras. E no meio desta semana última do período dedicado aos judeus, Jesus Cristo foi morto. E aqui todo o sistema de sacrifícios de animais, que nesta palestra vamos rapidamente considerar, todo o sistema de sacrifícios de animais terminou. Quando Cristo na cruz disse: está consumado, houve um terremoto, o véu do templo que separava os compartimentos se rasgou, o cordeiro fugiu das mãos do sacerdote, porque Cristo era o Cordeiro de Deus, e ali terminavam todas as cerimônias de morte de animais. E este período foi até o ano 34, quando houve uma recusa oficial de Jesus Cristo como Messias, e o Evangelho é levado para os gentios. De 2.300, tirando 490 anos, nós tivemos 1.810. E esses 1.810 nos levaram a 1844. O texto de Daniel, esse texto afirma que as verdades de Jesus Cristo, que iam ser lançadas por terra, seriam depois levantadas, pregadas outra vez, em sua inteireza, em sua plenitude. Quando? Quando o santuário fosse purificado. As verdades que foram lançadas por terra voltariam a brilhar com o fulgor inicial. Voltariam a ser apresentadas em sua plenitude. Quando? Quando o santuário fosse purificado. Vamos, com a ajuda de Deus, entrar nesta questão. Deus mandou que nós o adorássemos com todo o nosso coração, todas as nossas forças e com todo o nosso o quê? Entendimento. E Pedro disse para cada um de nós que nós devemos estar prontos para apresentar a quem pedir as razões da nossa esperança, da nossa fé. Vamos entrar nesse assunto e valer-nos do tempo que temos para compreender. Mas uma pergunta: as verdades voltariam à sua posição de origem? As verdades voltariam a brilhar com seu fulgor original quando o santuário fosse o quê? Purificado? E no cálculo nós vimos que esta data foi 1800 e quanto? 44. Vamos então analisar essa questão.
No sistema religioso judaico, ouçam bem, no sistema religioso judaico, havia um santuário. Havia o quê? Um santuário. Esse santuário, ele era cópia de um modelo celestial que foi apresentado a Moisés. Então, o santuário terrestre, que constava da religião judaica, ele era o quê? Uma cópia do modelo celestial. Muito bem. A lei cerimonial, a lei que regulava sacrifícios de animais, essa lei cerimonial dizia, ou ensinava, que quando um israelita pecasse pela transgressão dos 10 mandamentos, devia levar uma oferta, um cordeiro, e colocando a mão sobre o cordeiro, sobre a cabeça do animal, confessasse o pecado. E o próprio pecador tinha de matar o animal na presença do sacerdote. O sacerdote tomava então o sangue, colocava nos cantos do altar, e isto era para que o pecador compreendesse que futuramente um outro cordeiro ia ser imolado. Quem era esse cordeiro que ia ser imolado? Jesus Cristo. Imagine agora a dramaticidade da cena. Ele peca, vem ao sacerdote, confessa sobre a cabeça do animal pecado, e com a sua mão ele mata o animal. O sacerdote põe o sangue nos cantos do altar, e o pecador, ele ficava impressionado com a cerimônia, mas o propósito era ele recordar que no futuro Jesus Cristo ia morrer pelos pecados da humanidade. Mas além desse aspecto da religião judaica, além disto, o sacerdote oferecia pela manhã e pela tarde um cordeiro pelo pecado de todo o povo. O sangue desse cordeiro que o sacerdote imolava de manhã e imolava à tarde, este sangue era levado para o santuário e era espargido, ele era salpicado no véu que separava dos compartimentos que o santuário tinha. Vocês que conhecem bem a Bíblia, como é que se chamavam os 2 compartimentos? O primeiro, lugar santo, e no segundo, o lugar santíssimo. No primeiro ficava uma mesa com pães, chamados pães da proposição, um altar de incenso, e ficava o candelabro. E lá dentro do Santíssimo ficava a arca, dentro dela estava a lei de Deus, que ele escreveu com seu próprio dedo, e em cima da arca estavam 2 querubins, olhando um para o outro, e os 2 olhando para a arca. Então cada dia o sacerdote entrava no santuário, com aquele animal imolado de manhã, e imolado quando? À tarde, e salpicava o sangue lá no véu que separava os 2 compartimentos. Simbolicamente, ele estava levando os pecados do povo perante Deus e deixando esses pecados em que lugar? No santuário. Então o santuário ficava com os pecados, ele ficava guardando, ele ficava com os pecados do povo que o sacerdote levava. Os pecadores voltavam justificados para suas tendas, e os seus pecados ficavam no santuário. No 10º dia do 7º mês do calendário religioso judaico, que corresponde mais ou menos à 3ª semana do nosso mês de outubro, acontecia uma cerimônia muito solene. E essa cerimônia muito solene era chamada purificação do santuário. Como se chamava? Purificação do santuário. Este dia, amigas e amigos, este dia era considerado pelos judeus como o dia do juízo. Por quê? Se o pecador não confessasse, não entrasse no estudo de consciência, no exame de consciência, e não confessasse os pecados cometidos durante o ano, antes do dia da expiação, ele era cortado do povo.
ele era cortado. Se ele não participasse daquela atmosfera de contrição, de exame de consciência, antes desse dia da purificação do santuário, ele era cortado. Como nós mencionamos, esta celebração ocorria no 10º dia do 7º mês, mas no primeiro dia tocavam trombetas. Para quê? Para que as pessoas se lembrassem que estavam caminhando para o dia da purificação do santuário. No dia da purificação do santuário, o sacerdote agora, ele sacrificava um animal. Sigam o raciocínio. No dia da purificação do santuário, o sacerdote sacrificava um animal, não para expiar os pecados do povo, mas ele sacrificava um animal para purificar o que agora? Para purificar o santuário, que ao longo do ano, simbolicamente, recebeu os pecados do povo. Dessa vez, ele sacrificava um animal, levava numa bacia, e ele não entrava só no lugar santo, ele ia para o lugar santíssimo, e aspergia 7 vezes aquele sangue em cima da arca, porque aquele sangue era o requerimento da lei de Deus para o pecador que estava em falta, mas o sangue de Jesus Cristo, ali simbolizado, limpava os pecados daqueles que confessaram ao longo do ano. Por esta cerimônia simbólica, o santuário ficava o quê? Ficava purificado. Quando Jesus Cristo morreu, por isso nós lhes dissemos anteriormente, quando ele morreu, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. O normal seria ser rasgado de baixo para cima, mas foi rasgado de cima para baixo. Quem foi que rasgou? Deus. Por quê? O seu Filho, Jesus Cristo, estava morrendo na cruz. O Cordeiro, aquele que teve tantos símbolos nos animais que foram sacrificados ao longo de milhares de anos. Quando Jesus Cristo morreu, então o sistema de sacrifícios de animais terminou, porque ele era o Cordeiro de Deus, que tirava e tira os pecados do mundo. Vamos rapidamente, uma sequência, para nós compreendermos a parte da palestra, que tem a ver com a proclamação mundial de esperança. Vamos à sequência. A profecia de Daniel afirma que as verdades de Jesus Cristo seriam resgatadas por ocasião de quê? De quê? Da purificação do santuário. E vimos que isto ocorreria após um período de 2.300 anos, que nos levou a que ano? 1844. Nesta data, o santuário terrestre, com os seus sacrifícios, ainda existia? Não. Por que não existia? Quando Cristo morreu, todo o sistema de sacrifício de animais parou. Eram os pecados do povo que contaminavam o santuário. O dia da expiação era dia de purificação, dia de juízo, julgamento. Em 1844 já não existia o santuário terrestre. E este foi construído, recordem, segundo o modelo de um santuário celestial. Qual santuário então que em 1844 deveria ser purificado? Qual santuário? Se o terrestre não havia mais, e ele foi uma cópia do celestial, e em 1844 não havia mais o santuário terrestre, qual era então? O santuário celestial. Lembremos que o dia da purificação do santuário era o dia do juízo, julgamento. Em todo julgamento existe uma fase de investigação, vocês sabem, e uma fase de execução. Neste dia, neste ano de 44, no céu, no santuário celestial, teve início o julgamento da humanidade na sua fase de investigação. E Daniel nos diz, tendo uma visão bonita do trono de Deus, ele diz: abriram-se os livros. Amigas e amigos, seu nome, meu nome, está numa página destes livros. E mais, todos os nossos atos, todas as nossas ações estão registradas. Eu recordo que há alguns anos,
quando eu pregava sobre estas coisas, as pessoas diziam: mas como é possível guardar registro de tantos bilhões de pessoas? Me parece que hoje, na era da informática, os críticos já não fazem essa mesma pergunta, porque eles sabem, em termos humanos, como é possível guardar registro de tantas coisas. E para Deus? E a Bíblia diz então que na visão de Daniel abriram-se os livros. E Paulo diz, sabe o que Paulo diz? Paulo diz o seguinte, que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Deus para darmos conta daquilo que nós fizemos. E tinha que ser assim. Quando olhamos o mundo com as suas injustiças, com as suas desigualdades, tantas coisas que ficam aparentemente impunes, a gente no fundo do coração diz: tem que haver um dia em que estas coisas vão ser o quê? Julgadas, e vão ser. Mas alguém pode estar preocupado dizendo: sim, mas e aquele pecado meu, que ninguém sabe? E aquela minha falta, aquele meu escorregão, aquela área da minha vida em que eu escorrego, caio, recaio e torno a cair. Porque a Bíblia diz que os livros se abriram, e essa fase de investigação do juízo começou com os que vêm lá de trás, com os mortos, e vem vindo o julgamento. Na sua fase de investigação, vai chegar a sua hora, vai chegar a minha hora. E às vezes a gente se assusta com essa mensagem, mas há um texto na Bíblia que nos dá esperança. O texto é esse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ser o maior pecador, a maior pecadora dessa cidade, o maior pecador de sua cidade, amigo, da sua cidade, amigo. Mas se, quando você for dormir hoje, você disser: Senhor Jesus, aqui eu estou, com os meus pecados, com as minhas falhas, eu já não tenho um animal para sacrificar porque não é preciso, mas eu tenho a visão do sangue que caiu dos teus pés, que caiu das tuas mãos, que caiu da tua fronte, e eu confio neste sangue para purificar os meus pecados. Se você disser isso com sinceridade de alma, Jesus Cristo vai dizer: Pai, o meu sangue, este é meu, este é minha, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amigas e amigos, no final do século XVIII, no começo e na metade do século XIX, houve um reavivamento religioso em todos os continentes. Os homens se voltaram para estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, algo inusitado de todas as confissões. O padre Lacunza, no Chile, escreveu o livro A Volta de Jesus Cristo em Glória e Majestade. Pastores de todas as confissões se reuniram para estudar Daniel e Apocalipse, para descobrir que esse ano de 1844, no calendário de Deus, era um ano em que no céu se iniciava o processo de investigação. E João, escrevendo em Apocalipse, disse: quando chegar a hora do juízo, quando chegar a hora desse processo de investigação, o Evangelho eterno terá que ser pregado. Quando então o Evangelho eterno deveria ser pregado? Quando houvesse a purificação de quê? Do santuário. E quando foi que iniciou esse processo de investigação? Em 1844. E amigos, na metade do século XIX, não por capricho de homens, não, mas chamados pelas clarinadas de uma profecia, homens e mulheres se reúnem e começam a pregar o Evangelho eterno. Não 90% do Evangelho, não 95% do Evangelho, mas o Evangelho eterno. Surgiram por quê? Porque a profecia disse que naquela hora, naquela época, nos céus começaria a fase de investigação do julgamento de todos nós, e na terra a pregação do Evangelho eterno. E vamos ter chance de aprofundar este assunto, mas nesta hora é importante que você e eu saibamos que quando o livro for aberto e o seu nome aparecer, uma lista enorme de pecados, mas se lá embaixo estiver confessados e perdoados, vocês e eu teremos direito à vida eterna pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará perdão e não nos faltará muito menos
a vida eterna. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, não tenho que temer. Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir o meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, não tenho que temer. Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Eu, José Viana, sou uma ovelha que preciso de um pastor. Você também? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor Pai nosso, obrigado pelo sacrifício supremo de Jesus Cristo. E pelas várias maneiras que tu deixaste o registro da história do teu povo
para que tenhamos certeza da salvação em Jesus Cristo. Nós queremos, muito em breve, encontrá-lo voltando, e queremos que tu nos perdoes, nos limpes em seu sangue e nos dês, por tua graça, a entrada na vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.